Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Verso de número 1, Lucas 18, verso de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O Senhor conta 2 parábolas acerca de oração. O assunto das 2 parábolas é oração, ainda que a primeira, o Senhor vai nos dar uma lição. Qual é a lição da primeira parábola? É o dever, ele diz logo no verso 1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmorecer, dependendo da versão. E a segunda parábola, ele vai falar que só o arrependimento humilde traz justificação e que o orgulho obstrui a oração. Então são 2 parábolas que o Senhor trata especificamente sobre oração. E a primeira, irmão, a gente conhece já essa história, já ouviu muitas vezes, vocês já me ouviram as reuniões de oração falar muitas vezes sobre essa parábola, sobre o dever a persistência, né, em orar, em permanecer orando, né? A oração, irmão, é um antídoto para o desânimo. Desanima aquele que não ora. Não é que desanimou de orar, é aquele que não ora é que desanima. A falta de oração, a falta desse tempo de estar buscando a Deus é que vai trazendo para a vida espiritual o desânimo. Então, se você diz: eu estou desanimado, provavelmente está faltando um tempo de oração, um tempo na presença de Deus, um tempo para buscar a Deus, porque desanima quem não ora, porque quem ora, irmão, apesar de muitas vezes passar por lutas e dificuldades, permanece firme, permanece na presença de Deus, permanece buscando, permanece na casa de Deus. Então, desanimou é uma característica daquelas pessoas que não oram. Então, irmãos, o Senhor hoje, Espírito Santo hoje está nos chamando a atenção acerca de orarmos, porque existe aí uma liberação de desânimo, parece-me, não é? Mas o Senhor está nos
presença de Deus, esse tempo falando com Deus, não é tempo perdido, irmão. É um tempo de fortalecimento. Então, se está fraco, a solução. Tiago diz: quem está triste, ora. Se você está fraco, ora. A situação está difícil, ora. É assim que a gente permanece, orando sempre, sem nunca esmorecer. Diz também o apóstolo Paulo na carta aos 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. E nós temos aqui um exemplo de alguém persistente na oração. Apesar de parece falando de uma questão jurídica, porque fala a respeito de um juiz, aparentemente essa mulher vai requerer alguma coisa, não é? Fazer um requerimento, mas na verdade o Senhor traz essa parábola para falar sobre persistência. A gente sabe que em Israel as viúvas eram deixadas de lado, elas não eram muitas vezes acolhidas, e essa viúva, mesmo com todas essas dificuldades, ela vai insistir, ela vai buscar a solução para o seu problema, ela vai buscar a justiça, O juiz, ainda que iníquo, por causa da persistência da viúva, ele resolve fazer justiça a ela. Então, o Senhor vai dando essa parábola como exemplo, ele vai dizer, ouviu o que diz o injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então ele está dando um exemplo de que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve, irmão. A nossa oração é atendida no tempo de Deus. A questão é que nós vivemos um tempo de que as coisas são muito rápidas, não é? E aí a gente ora e espera que Deus venha agir da mesma maneira. Mas a demora de Deus não é uma prova da insensibilidade, mas é uma evidência, irmão, sábia e generosa de providência. Quando Deus demora, é porque Ele está nos preparando para a realização da sua boa vontade. Porque às vezes nós estamos orando para fazer a nossa vontade, e nem sempre a nossa vontade casa com a vontade de Deus. Muitas, e na maioria das vezes, a nossa vontade é bem diferente da vontade de Deus. Então Deus nos faz esperar até que a gente entenda que a vontade de Deus é outra. E aí a gente começa a orar a vontade de Deus para a nossa vida. E aí sim, a gente recebe a resposta do Senhor. Então a demora de Deus não é um indeferimento do pedido. Esse é um termo jurídico. Quando você entra com uma ação judicial, o juiz pode deferir ou indeferir. Então, se ele deferir, é porque você ganhou a causa. Se ele indeferir, é porque você perdeu a causa, não é? Neste caso, a demora não é um indeferimento. É sinal de que Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Amém? Então, é só confiar no Senhor e não desistir, mas persistir. Essa parábola ensina claramente sobre a persistência. Permaneça orando, continue orando. Aí lá no verso 8, ele vai falar sobre, no verso 7 ainda, na segunda parte, ele diz que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Aí no verso 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso aqui, irmão, é um alerta gravíssimo para a igreja. É um alerta seríssimo. E, na verdade, foi esse o versículo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, quando o Senhor me falou hoje sobre oração. Foi esse o versículo que Deus trouxe. O que Deus está falando aqui, irmão? Que o fim dos tempos será marcado por um declínio na fé. E isso é tão claro, né? Com isso, irmão, porque a fé vai diminuindo, o esfriamento na prática da oração também diminui. Então a pessoa ora, quer a resposta imediata.
imediata, ela não vem. Aí o que vai fazer então nesse caso? Desiste de orar. Porque a resposta não foi imediata, não foi como eu queria, não é do jeito que eu quero. Então, à medida que a história caminha, à medida que as coisas caminham para o fim, as pessoas se tornarão mais desatentas às coisas espirituais. Então, na verdade, foi isso que o Senhor falou comigo. E o que a gente vê hoje é o resultado já de um esfriamento na fé. Só quero lembrar vocês de uma coisa muito séria. Muito. No dilúvio foram 8 os salvos. E de Sodoma saíram 3. Então vigia. Vigia a sua fé. Vigia o seu tempo com Deus. Vigia a sua oração. Vigia o seu tempo de oração. Por quê, irmão? Porque por causa justamente desse declínio na fé. E isso é muito perigoso. Perigoso para você, perigoso para a sua família. Porque quando a gente vai se afastando de Deus, diminuindo o tempo de oração, a gente vai ficando mais suscetível aos ataques do inimigo e abre brechas para que o pecado possa entrar. Hoje eu vi um vídeo de uma mãe lá no Rio de Janeiro, ela gritava tanto: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E quando ela viu o filho dela morto lá, ela gritou desesperadamente. Aí a legenda dizia assim: o salário do pecado é a morte, lembrando que o sangue espirra em todo mundo.